e vamos para os esportes do Leão da Ilha do Retiro com o Vinícius Calado. Um abraço a você. Não mudou. O Sport passou esse período de intertemporada, muito tempo sem jogos oficiais, e quando retornou, teve o encontro com o torcedor, mais de 24 mil torcedores apoiando o Leão numa noite bastante chuvosa na Ilha do Retiro, mas o Sport não fez o suficiente para deixar o torcedor feliz e sair com a classificação na Copa do Nordeste. Ontem na ilha, o Sport ficou no 0-0 com o Ceará e na decisão por pênaltis 4-2 para a equipe de Porangabuçu. Nos pênaltis, o Sport desperdiçou de cara as duas primeiras cobranças, perdendo com Rivera para a defesa do goleiro do Ceará, Bruno Ferreira, e Lucas Lima, que de maneira bizarra terminou isolando o pé. Escorregou o pé de apoio, escorregou e ele isolou, deixando a bola longe assim, como o sonho do torcedor de voltar a vencer e se classificar para a semifinal da Copa do Nordeste. Ainda cobrando pelo Sport, Atêncio e Rafael Thierry converteram pelo Ceará, marcaram os gols. Pedro Raul, Fernando Sobral, Lourenço e Matheus Bahia. Matheus Araújo desperdiçou. Com o resultado, o Sport chega a quase 4 meses sem saber o que é vencer. O último resultado positivo foi diante do Retrô no jogo de ida da final do Campeonato Pernambucano e tem agora a missão complicada, a ingrata missão de reagir na Série A do Campeonato Brasileiro. O Sport é o lanterna isolado da competição em 11 jogos, nenhuma vitória, 3 empates e 8 derrotas. O elenco se reapresenta hoje à tarde e já inicia a preparação visando o jogo da próxima segunda-feira contra o Juventude fora de casa. Jogo no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Fica a expectativa, a partir de hoje, com a abertura da janela, de que os reforços do Leão sejam regularizados e estejam à disposição para o jogo contra a equipe gaúcha. Nomes como Gabriel Vasconcelos, goleiro, Pedro Augusto, que também já foi oficializado, assim como o Gabriel Vasconcelos, e outras contratações que o Sport vai anunciar a qualquer momento. Acerto já existe com Juan Inácio Ramírez, atacante, centroavante uruguaio, meia atacante Mateuzinho, negocia também com o Sport e a qualquer momento pode ter um acerto, e o Leão também está próximo de anunciar um outro atacante. São peças que o técnico Daniel Paulista pode ganhar para o jogo da próxima segunda-feira. O Sport que ontem foi para o banco de reservas para o jogo diante do Ceará com 6 atletas formados na base. Esses que eu citei foram recentemente promovidos à equipe profissional após os afastamentos de Antônio Carlos, Lucas Cunha, Duqueiroz, Titi Ortiz e também de Dalbert. Ainda para o jogo diante do Juventude, o Sport tem alguns problemas. Atacante Pablo não foi opção contra o Ceará devido a um problema na panturrilha. Meio campista Johan está de fora já há um bom tempo. Dessa vez tem um problema no quadril. E o lateral Hereda, peça importantíssima do Sport. Este passou toda a intertemporada tratando de um incômodo na região do pubis, foi para o jogo, enquanto esteve em campo, foi bem, duelou, teve intensidade, bom rendimento, mas teve que ser substituído por Matheus Alexandre, porque novamente sentiu a região do pubis. Então Hereda passa a ser dúvida para esse jogo diante da equipe do Juventude. Então fica a expectativa se Daniel Paulista, depois dessa eliminação, vai promover alterações na equipe titular ou se o treinador do Sport vai dar sequência à equipe que iniciou contra o Ceará, podendo também juntar, somar com a chegada das contratações que serão registradas com a abertura no dia de hoje da janela de transferências. Momento complicado no esporte, acaba não conseguindo dar essa continuidade nesse projeto da Copa do Nordeste, mas vamos para os principais destaques, né? As primeiras impressões do que aconteceu com esse esporte com o Maílson. Então, bom dia para você, Maílson. Um abraço. Oi, Thaís, muito bom dia para você. Pois é, uma situação muito difícil, né, para o esporte. Uma situação que o torcedor, claro, não esperava a eliminação na Copa do Nordeste. Agora que ficaram algumas impressões de uma melhora, mas uma melhora que ainda vai precisar de tempo para a gente ver até que ponto esse time do Sport vai avançar em termos de recuperação, porque agora só resta o Campeonato Brasileiro, Thaís. E como é que você está achando essa questão do mercado do esporte? O Sport ainda vai precisar ver como é que vai se comportar os jogadores que vão chegar e também
a gente vai precisar sentir também a evolução, né? Porque alguns jogadores vão chegar, tem o goleiro, o Sport tem alguns outros jogadores no mercado que estão para chegar, alguns que vão se adaptar, mas isso vai demandar tempo ainda. Esses jogadores que estiveram em campo ontem mostraram alguma evolução em cima daquilo que já vinha, mas o Sport ainda vai precisar, com reforços e com os jogadores que já vinham atuando e atuaram ontem, uma série de jogos que demonstra evolução para que o torcedor tenha aquela segurança. Ontem, infelizmente, ficou pelo caminho na Copa do Nordeste. Olha, a gente puxando alguns tópicos ainda individuais do esporte, essa foi a primeira mostra do Daniel Paulista. É claro que para uma Série A é algo muito mais complicado, né? É algo que exige muito mais. Mas esse jogo contra o Ceará foi um pouco mais justo, né? Assim, digamos, no equilíbrio do jogo, principalmente no primeiro tempo, onde teve muitas divididas, né? Lá e cá, principalmente. E no segundo tempo, o Sport se desestruturou. Mas isso eu não sei pra você, Maílson, mas eu esperava que o segundo tempo do Sport não fosse tão bom assim, principalmente se a gente para pra olhar o banco de reservas. O Sport até então só fez 2 contratações e nenhuma das duas poderia entrar em campo, está no banco de reservas por conta da questão da Copa do Nordeste, da inscrição. Mas como é que você avalia, né, esse jogo em um geral do Sport e principalmente a ideia do jogo do Daniel Paulista? Você estava na coletiva ontem, acho que você foi perfeita na análise, Thaís, que é a questão que envolveu necessariamente a ausência de opções para o técnico Daniel Paulista. Isso realmente caracterizou muito forte para o Sport, sobretudo no segundo tempo, né? Faltou opções. Não tem como fugir do assunto de mais um vexame do Sport. E não falo vexame em si por ter sido algo ridículo, não. Mas porque o Sport, tendo a vantagem de decidir em casa a decisão, né, as quartas de final da Copa do Nordeste diante do Ceará, não teve a capacidade de marcar um único gol no tempo normal e na decisão por pênaltis. O filme de 2023 se repetiu, inclusive na mesma barra, na mesma meta, do lado da sede. O Sport foi superado pela equipe de Porangabuçu por 4-2 nas penalidades. No tempo normal, 0-0 nas penalidades, 4 para o Ceará, 2 para o Sport. O time rubro-negro começou desperdiçando 2 pênaltis, primeiro com Rivera, que foi bem durante os 90 minutos, mas ficou no goleiro Bruno Ferreira. Bruno defendeu, a bola ainda explodiu no travessão e terminou saindo. O primeiro pênalti desperdiçado pelo Sport. Depois veio Lucas Lima, no lance bizarro. Ele foi para a cobrança, o pé de apoio escorregou e ele isolou o Sport, perdendo as 2 primeiras penalidades. O Ceará teve competência, fez os 3 primeiros pênaltis. Inclusive, na segunda cobrança do Fernando Sobral, Kaique França defendeu, só que, como tinha árbitro de vídeo, foi revisado o pênalti e o Kaique França se adiantou. Não manteve pelo menos um dos 2 pés em contato com a linha e aí a penalidade teve que ser cobrada novamente. Dessa vez o Fernando Sobral converteu a cobrança. Depois de abrir 3-0 de vantagem, Rodrigo Atêncio foi lá, fez o primeiro do Sport. O 4º pênalti do Ceará com Matheus Araújo foi defendido pelo Kaique França e Rafael Thierry fez o 2º gol do Sport, dando esperança à torcida rubro-negra. Só que na cobrança que precisava ser desperdiçada do Ceará, Matheus Bahia foi muito competente, converteu a penalidade, deu números finais. Festa do Vozão na Ilha do Retiro e o Sport, que segue sem vencer um jogo desde 22 de março. Leão se aproxima de completar 4 meses sem sair de campo com os 3 pontos. No geral, o desempenho da equipe rubro-negra foi acima do que o torcedor esperava. Um primeiro tempo de um rendimento muito interessante. Já a segunda etapa o Sport caiu, inclusive o técnico Daniel Paulista também teve essa visão. Ele concordou que o Sport caiu de rendimento no segundo tempo e agora é pensar na Série A do Brasileiro. É avaliar individualmente, coletivamente. Lucas Lima, uma peça quase nula no jogo de ontem, camisa 10, jogador técnico, uma das principais referências técnicas do elenco. Lucas Lima deixou muito a desejar e com isso o Sport também perde muito com a ausência, com o rendimento ruim do camisa 10 rubro-negro. Pontos a se destacar, o principal deles,
Rafael Thierry, zagueiro, capitão, quase 8 meses de inatividade, sem disputar um jogo oficial. Rafael Thierry foi para a partida e deixou muito claro que é de longe, com muita sobra, o melhor zagueiro do elenco do Sport. Um jogo quase que irretocável do Rafael Thierry, que, como falamos há pouco, até a cobrança de pênalti ele converteu. Então Thierry, de longe, esse ponto positivo, mas alguns jogadores voltando a ter um desempenho muito interessante, um rendimento que outrora o torcedor já comemorou bastante, como de Christian Rivera. O meio-campista, apesar de desperdiçar o pênalti, foi bem, muitos desarmes, muito intenso, percorrendo uma grande distância, tendo um grande volume percorrido de quilômetros e sendo uma peça muito importante para desarmar, para defender, para criar, para iniciar a construção das jogadas. Zé Lucas, outra peça a se destacar mais uma vez, um atleta de 17 anos com muita personalidade, com uma maturidade física que impressiona. Então o Zé Lucas também sendo esse ponto a se destacar positivamente. Para não esquecer e a gente não deixar de registrar o lance que vai ficar na mente do torcedor do Sport. Quase que o último lance do jogo, teve uma falta do lado esquerdo, próximo à grande área, em cima do Igor Cariús. O Sérgio Oliveira cobrou, o sistema defensivo do Ceará fez o corte, a bola foi para a lateral direita. Atencio dominou e fez o cruzamento. A bola na linha da pequena área para o Carlos Alberto e ele praticamente recuou para o goleiro Bruno. Chance claríssima desperdiçada ali, teria sido dado números finais a partir do Sport, consequentemente venceria e se classificaria. Daniel Paulista vai ter muito trabalho, não só na parte técnica, tática, mas trabalhar no psicológico, no emocional desses atletas que tem uma missão complicadíssima, duríssima, que é fazer o Sport reagir na Série A do Campeonato Brasileiro. À tarde, o elenco se reapresenta já visando o próximo jogo, que será pela Série A do Brasileiro, na próxima segunda-feira, fora de casa, diante da equipe do Juventude, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.